Audio Jungle. Falando agora sobre a alma, nós iremos estudar sobre esta camada da tricotomia humana. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 13. Assim está escrito, tem como título a parábola do rico insensato. Lucas 12, versículo 13. Disse-lhe um homem da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Versículo 18. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado? Para quem será? Assim, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu li esse texto, eu não quero entrar aqui naquilo que o texto está dizendo especificamente, mas eu quero tratar acerca da alma, desta camada da tricotomia humana. Esse texto, ele nos deixa claro que nós possuímos uma alma, Mas o que é a alma? A alma é todo o seu ser. A alma é você. A alma sou eu. A alma é todo o nosso ser, é tudo que compõe a nossa existência, É a nossa alma, Então, assim, a sua alma, você, alma, eu sou uma alma. A nossa alma, ela é composta pela nossa mente. A nossa mente é quem governa sobre a nossa alma. É diferente do nosso cérebro, que governa sobre o nosso corpo, ok? Então, todas as vezes que a gente fala sobre mente, tudo que você ler sobre mente está falando acerca da sua alma. Tudo que você ler sobre cérebro está falando acerca do seu corpo, Então, na sua alma, você é uma alma, estão a sua mente, que governa a sua alma, mas também você é composto de uma personalidade, de emoções, de sentimentos, de decisões e de vontades, Por isso que engloba todo o seu eu, e todo o seu eu forma-se a sua alma. Então a alma é um campo de energia que te mantém vivo, A nossa alma, você alma, é imortal. Então na alma você toma decisões, na alma você governa, A nossa alma, obviamente, ela tem impulsos de governo, Porque é certo uma coisa, se você, alma, não governar, o seu corpo governará, Então eu estou explicando detalhadamente, mas a alma, ela precisa governar. Você é uma alma, A alma, ela tem domínio do propósito e do alvo de Deus para a sua vida. Todo ser humano sem Jesus, a gente ouve muito isso, é uma alma perdida. O texto, ele explica um pouco sobre isso, na questão do homem ter se atentado somente em adquirir riquezas para que a sua alma goze e desfrute dos prazeres desta terra e que somente a sua alma usufrua de coisas boas, Obviamente não existe mal nenhum nisto, O problema é quando a gente foca unicamente nesta questão. Precisa existir um equilíbrio, entre tudo na nossa vida, inclusive naquilo que nós conquistamos e possuímos. Mas
a nossa alma, né, ela é intuitiva, né, ela é sentida em que órgão do nosso corpo humano? A nossa alma, ou a voz da nossa alma, nós conseguimos sentir ela no nosso coração. Né? Por quê? Porque se a nossa alma, onde estão as nossas emoções, vontades, sentimentos, ela responde em alguma parte do nosso corpo, ela responde no nosso coração, por isso que é intuitivo, né? É perceptível. Então a alma ela está ligada à percepção, está ligada à intuição e ela é sentida no nosso coração. Muito provavelmente você já deve ter tido experiências, né, de, por exemplo, dizer assim, nossa, eu senti no coração de fazer algo por alguém, eu senti no coração de ir em determinado lugar, eu senti no coração de comprar tal coisa, né? Por que a gente fala isso? Porque a voz da nossa alma está falando, está respondendo ao nosso coração. Né? Então é intuitivo, é uma percepção que a gente tem de que precisamos fazer algo quando nós sentimos paz naquilo. Há um texto que está em 1 João, já no finalzinho da Bíblia, primeira carta, né, do apóstolo João, capítulo de número 3, versículo de número 19, diz assim: Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Normalmente, quando nós oramos a Deus, quando nós estamos buscando algo de Deus, nós sentimos, né, a resposta de Deus, a confirmação de Deus, quando nós sentimos paz no nosso coração. Não é isso? E é exatamente isso que João está explicando. Se o nosso coração está nos condenando, está condenando o nosso coração, alguma coisa de errado está acontecendo. Mas se o nosso coração não nos condena, temos paz para com Deus. E aí nós sabemos que qualquer coisa que nós pedirmos a Ele, falando acerca deste pedido que nós estamos colocando diante do Senhor, nós receberemos uma resposta de paz. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem no campo seguro do nosso espírito, né? Então ele revela ao nosso espírito. E quando ele revela no nosso espírito a vontade de Deus, essa revelação ela se discerne. E quando ela se discerne, ela vem ao nosso coração de forma intuitiva e perceptiva. É por isso que sentimos no coração paz para fazer aquilo. Sentimos no coração vontade de fazer aquilo. Sentimos no coração confiança para fazer aquilo, porque o coração está em paz. O coração não está condenando. Percebe como que a alma ela precisa governar? A alma precisa estar em sintonia com o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, tudo que você orar, tudo que você colocar diante do Senhor e você procurar a resposta, querer saber a resposta, quando você está estudando as Escrituras, quando você está buscando a direção de Deus, você vai sentir paz no coração. Então, a voz da sua alma vai estar respondendo a você de forma intuitiva, de forma perceptiva, ok? E a intuição e a percepção, ela é diferente de instinto, né? Aí fica fácil da gente discernir, porque o instinto, todo instinto, ele é cerebral. O instinto vem do raciocínio, vem do cérebro. Por isso que ele diz, se o coração está condenando, porque não é a sua alma falando, não é a alma respondendo, porque na alma vem munida de paz, de sentimento, de emoção, de compaixão, de fé, de amor. Isso vem respondendo na alma. Quando é no cérebro, é racional. E tudo que é racional vem por instinto.
né? O cérebro é racional. O cérebro não tem conexão com o que é espiritual. O cérebro te traz para baixo, para a terra, ao passo que a tua alma, ligada ao teu espírito, ela se conecta com aquilo que vem do céu, ok? Tá dando para ter aí uma percepção aí, uma clareza? Então, assim, já que todo instinto é cerebral, né, quando você não sente no coração, é porque está vindo do cérebro, não da sua alma. Com isso, a gente entende que a gente precisa ser o protagonista da nossa vida. Você precisa construir a história da sua vida, porque você é uma alma, você é quem tem que governar, você tem que estar em conexão com o teu espírito, ouvir as direções de Deus, para você usufruir, fazer a gestão do seu corpo, para você usufruir da terra e gozar dos bens desta terra, daquilo que são as coisas boas que Deus nos permite, obviamente sempre com equilíbrio, com responsabilidade e aprendendo a discernir, né, todas as coisas e o tempo de todas as coisas. Mas falando basicamente da nossa alma, a alma é isso, é todo o seu ser. A alma é você. Existe um texto em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20, que diz assim: Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu li esse texto para explicar, né, se você está acompanhando aí toda essa série, eu já falei sobre o espírito, e agora estou tratando sobre a alma. Eu disse no início desta série que os três trabalham em sintonia: espírito, alma e corpo. Estão dentro de nós formando todo o nosso ser, mas quando nós morremos, eles tomam destinos diferentes. Então eu falei que o espírito volta para Deus. E o que acontece com a alma? A alma, Paulo nos explica que se nós tivermos aceitado o testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso nome ter sido escrito no livro da vida, passamos a pertencer à família de Deus, recebemos a morada da Trindade em nós, nos tornamos templos do Espírito Santo e passamos a viver uma vida de santificação no espírito, na alma e no corpo, significa que quando nós morrermos, deixarmos este mundo, o nosso espírito volta para Deus, mas a nossa alma precisa de um novo corpo. E aqui Paulo está dizendo que se você é um filho de Deus, nós receberemos um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo dos anjos. Então a nossa alma, ela precisa de um corpo. É por isso que ela habita hoje neste corpo físico. Mas após a morte, ela precisa de um novo corpo. E aqui Paulo diz que nós receberemos um novo corpo. Assim que você deixa esse corpo físico, você é integrado a um corpo espiritual. Se você é um servo de Deus, um filho de Deus, você recebe um corpo glorificado. Se você não está salvo, não aceitou a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, significa que você é uma alma perdida. E aí a Bíblia diz lá em Daniel, capítulo de número 12, deixa eu encontrar aqui Daniel, capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Percebe? O corpo, ele precisa, a alma precisa de um corpo para ela poder existir. Então a Bíblia diz que se você, falando pela boca do apóstolo Paulo no texto que nós lemos em Filipenses, for salvo, você recebe um corpo glorificado. Se você não for salvo, você recebe um corpo de vergonha, um corpo de desprezo, e aí a eternidade desta pessoa que não serve a Jesus será no inferno, né? Ao passo que aqueles que forem salvos na eternidade, no paraíso eterno com o nosso Deus. O texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 10,
Mateus capítulo 10, versículo 26, diz assim: Portanto, não os temais, nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha como é forte isso. Então, o que Jesus ele está dizendo que nós possuímos uma alma e que essa alma ela tem um destino. Ou ela irá para o paraíso, ou ela descerá às partes mais baixas da terra. Quando nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, fala da história do rico e do Lázaro, não é isso? Ali não é uma parábola, ali é uma história. E Jesus ele diz que havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que vivia todos os dias de forma regalada, de forma esplêndida, né? Usufruindo dos seus bens, e que também nesse mesmo cenário havia um mendigo chamado Lázaro, que era colocado na porta deste homem rico, e este mendigo era todo tomado de chagas de enfermidade, e ele procurava se alimentar dos restos de comida deste homem rico. Mas houve um dia em que ambos morreram. Então, os anjos de Deus vieram recolher o mendigo e levaram ele para o seio de Abraão, ao passo que o homem rico foi levado para o inferno. E é aqui que eu quero fazer com que você entenda a diferença da alma, né? Que a nossa alma, ela tem vida, ela é imortal, e a nossa alma não morre. Então, assim, lá no inferno, a gente percebe no texto que o rico, ele teve sede. Quando ele teve sede, ele pediu água para Abraão. Ele olhou de onde ele estava e ele reconheceu Abraão, ele reconheceu o mendigo. Então percebe? Vontades, emoções, sentimentos, desejos. Ele teve sede, ele reconheceu, ele teve memória, ele se lembrou que tinha 5 irmãos que precisavam de salvação. Ele reconheceu quem era Abraão, ele entendeu que ele estava num lugar de tormento porque o seu corpo estava em agonia. Todas essas sensações que ele estava sentindo compõem a nossa alma, estão na nossa alma, porque a alma é você, a alma sou eu, a alma é um ser, né? Nós somos um ser. Então aqui está dizendo que essa alma foi para o inferno. Por quê? Porque ela não tinha o seu nome escrito no livro da vida, não era salva e não havia recebido, digamos assim, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então ela recebeu um corpo de vergonha, como está escrito em Daniel capítulo 12, versículo 2, e como também está escrito nos evangelhos, né, que aquele que está no inferno, ele está ali sendo atormentado pelas chamas, porque ali o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. É algo terrível isso, né? Mas eu quero dizer com isso que quando nós nos conectamos da maneira correta neste mundo, é aqui que nós carimbamos o nosso passaporte para a eternidade. É por isso que nós precisamos ter uma vida santificada no nosso espírito e na nossa alma, como está escrito lá no texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Espírito, alma e corpo santificados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de forma irrepreensível. Agora, então, nós aprendemos que nós somos uma alma, que você é uma alma e que é você, alma, quem governa a sua vida. Você não pode deixar o seu corpo, que eu vou tratar agora no próximo capítulo, na próxima mensagem, o corpo não pode dominar você. Você, alma, é quem tem que protagonizar a história da sua vida. Você deve usufruir de coisas boas, você deve desejar sim coisas boas, lutar por elas, trabalhar, estudar, se esforçar, ser uma pessoa de bem, construir família, ser uma pessoa que tem uma vida social benéfica para a sociedade,
ser uma pessoa competente, responsável e, acima de tudo, ter a sua alma salva. E como é que a gente tem a nossa alma salva? Quando nós ouvimos o testemunho de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário, e nós entregamos a nossa vida para Ele, e aí nosso nome é escrito no livro da vida, e nós passamos a nos tornar filhos de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina, ok? Segundo as Escrituras, nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Mas você é uma alma. E é você, alma, quem tem que governar. Então, recapitulando para nós encerrarmos este assunto, a mente, a mente está na alma, o cérebro está no corpo. O Espírito Santo de Deus vem, conecta com o nosso nosso espírito recebe as informações, discerne, e ele transfere essas informações para a alma, e a alma tem a percepção, a intuição sentida no coração, e quando não é no coração é porque o cérebro está respondendo, né? Então significa que não é para fazer aquilo, porque o nosso cérebro é racional, não é espiritual. Então a função da alma é se conectar com o espírito, para entendermos a nossa missão, o nosso destino, o nosso futuro e a nossa caminhada com Jesus Cristo nesta terra, e sermos bem-aventurados e sermos salvos, né, quando tudo isso terminar, ok? Então eu vou encerrar agora sobre esse estudo sobre a alma e vou tratar no próximo vídeo sobre o nosso corpo, que é a terceira camada da tricotomia humana, ok?